Olá, eu sou Larissa Abreu e nós vamos começar aqui mais um programa de arquitetura e decoração, hoje em casa novamente, né, gente? Porque nós temos aí que contribuir com essa questão toda da pandemia, temos que nos resguardar. E eu vou completar aqui um programa interessantíssimo que havíamos iniciado pouco antes de toda essa loucura aí começar, toda essa pausa, que foi um programa de iluminação, que é muito curioso, é algo que muita gente me pergunta, né? E nós vamos, inclusive, completar aí algo que um trabalho que já estávamos fazendo bem interessante. Em iluminação, nós não podemos deixar de falar em luz, né? Em luz quente, luz fria. O que é isso, né? Muita gente me pergunta, e iluminação realmente é tudo em um projeto, para destacar, para harmonizar, para climatizar, para dramatizar, né? Então, você chega na casa de um amigo e vai utilizar o lavabo, né? O lavabo, muitas vezes, é um ambiente de cenário, uma iluminação mais quente, pontual, vai destacar ali o papel de parede, a pedra da bancada. Então, né, você realmente valoriza aquele ambiente por todo esse conjunto de fatores aí que são demonstrados nele. Então, pessoal, quando nós falamos em iluminação quente ou fria, a iluminação ela é medida em Kelvin, tá? Quando você fala em iluminação quente, geralmente ela tem 2.700, kelvins mais baixos. Quando você fala em iluminação fria, ela chega a 7.000 kelvins. Dentro de uma residência, é ideal que se fique entre fria e quente de 2.700 a 5.000 kelvins. O que significa isso, né? Quando eu sei escolher, quando eu preciso escolher o que é quente ou o que precisa ser quente ou frio, né? Você, além de poder trabalhar em casa, por exemplo, a gente que está nesse período aí de quarentena, a iluminação mais fria, realmente, ela te permite uma melhor leitura, um melhor trabalho na bancada da cozinha, enxergar melhor na lavanderia, né? Então, ela é uma iluminação mais intensa. A iluminação mais quente, ela vai te trazer mais aconchego, mais relaxamento. Então, nos quartos, na sala, né, os espaços de receber, de tranquilizar, relaxamento, a gente realmente vai utilizar mais a iluminação quente, tá? Essa iluminação é temperatura de cor, tá, gente? Hoje em dia, as lâmpadas, como as dicróicas de antigamente, né, que não eram LED, elas esquentavam mesmo, fritavam a cabeça das pessoas, tipo, sentado no sofá na sala, né? Todo mundo já passou por isso. Mas isso não existe mais. E o LED, hoje em dia, é muito acessível, né? Todo tipo de lâmpada que existia antigamente em iluminação, existe a versão dela em LED, tá? Seja com foco mais fechado, com foco mais aberto. Então, vocês vão ver aí alguns exemplos, sim, de spots, tá? Os spots, eles são utilizados em larga escala no teto, né? Em um conjunto deles, para realmente formar uma iluminação geral. Nós temos spots de embutir, sobrepor, trilhos, spots LED e spots de colocar em cima de móveis, tá, gente? O spot de embutir geralmente é utilizado em forros de madeira ou forros de drywall, de gesso. Assim, a gente consegue ter uma iluminação bem clean, né? Os spots ficam bem rentes ao teto. Vocês vão visualizar aí alguns exemplos, tá? Eles podem ser spots que realmente somem no teto, geralmente em formato redondo ou quadrado. Quadrados gosto mais, acho mais modernos, mas tudo vai depender aí do contexto, né? E eles, sendo brancos, com teto branco, somem, né, na decoração. Realmente só aparecem quando acesos. Os spots de sobrepor geralmente são utilizados em tetos que não temos forro de gesso. Então, eles podem também assumir vários tipos de colorações, inclusive cor de aço cortem, spots pretos, né, que trazem aí uma decoração mais moderna, um ar mais industrial, e os trilhos para também tetos que não possuem forro de gesso. Você coloca os trilhos
e vários spots distribuídos, né, através da calha e da fiação, direcionáveis, podendo distribuir a iluminação por todo o ambiente, mesmo sem ter um forro de gesso, né? Então é um dispositivo muito interessante aí. Então, para spots, nós temos uma infinidade de posições que eles podem assumir, né? Eles podem ser fixos, móveis, eles podem ser de piso, blindados, né, para a área externa, eles podem ter diversos tamanhos, eles podem ser duplos, podem ser comuns, podem ser de mini dicróicas, que a gente chama, né? São spots menores com uma iluminação focada que vão destacar um aparador, um móvel e até um objeto. Nós temos spots para obras de arte, tá? Que realçam e não agridem. Tem um chamado olho de Moscou, que é muito interessante, ele realmente foca no quadro, né? Vem do teto e foca o quadro na parede. Então nós temos uma variedade incrível, né? Com moldura, sem moldura e preços variados e hoje em dia muito acessíveis. E além dos spots, né, e arandelas de parede, perfis lindíssimos que nós podemos embutir e iluminar degraus de escada ou corredores para que quando você saia do quarto à noite você encontre o caminho, né, da sala ou do banheiro. Além desses modelos, nós temos os tão queridos e conhecidos lustres ou pendentes. Estes realmente vão ser sempre decorativos, né? E aí eu vou focar em um deles para falar, que é o cristal Baccarat, né? O que é esse cristal Baccarat? É um cristal francês de altíssimo luxo, tá? É um conceito de lapidação conhecido mundialmente, é uma grife, esse Baccarat, e não deixa de ser um lustre de cristal, tá, gente? Esse lustre de cristal, né? Hoje em dia a gente encontra de vários preços, é super acessível para todo mundo, mas o Baccarat realmente ele foi concebido em 1764, né, através de uma fábrica cedida pelo Luís XV na Vila Baccarat, na França. O cristal nada mais é que a mistura de água, areia, chumbo e potássio, e também pode receber um pouco de ouro, cromo, manganês para ter, né, um visual lindíssimo conhecido por nós, e isso vai ser aquecido a 1200 graus e o Baccarat especificamente não é nada industrializado, ele tem um acabamento artesanal e geralmente é em cristal transparente, mas a marca você vai encontrar quando você vir no meio dos cristais transparentes um cristal vermelho com a marca B de Baccarat, que é o seu selo de autenticidade. Gente, é lindíssimo, é uma obra de arte, é um privilégio ter um Baccarat num hall de entrada, de prédio, de hotel, numa sala, mas o custo é muito salgado. Eu posso até dizer que vai de 200 mil até 1 milhão. Inacreditável, né? Você poder ter um lustre desses ou existir alguém que tenha numa sala. Tem, viu, gente? É uma obra de arte realmente. Nós vamos agora ver aqui visualmente como funciona um laboratório de iluminação que você pode encontrar em algumas lojas, sim, né, e verificar aí algumas lâmpadas acendendo, algumas explicações de tudo isso que eu falei aqui agora verbalmente para vocês. Oi pessoal, estamos aqui numa loja de iluminação. Várias lojas possuem esse tipo de laboratório que eu vou mostrar para vocês, algumas lâmpadas e spots acendendo e apagando, e isso vai exemplificar, né, como tudo aquilo que eu expliquei para vocês, da lâmpada de temperatura quente, fria, o LED, lâmpadas para pé direito duplo, a R111. E aqui nós temos alguns exemplos de arandelas de parede modernas, tá? Então você pode ter essas aqui que tem lentes diferentes, né? Que fazem esse facho de luz super bacana num corredor de uma casa, corredor lateral, né? Nós temos também essas que tem uma espécie de facho bem fechado, são aquelas arandelas que eu comentei que você pode deixar acesas à noite num corredor para chegar ao banheiro, para sair do quarto, né? Essas são de sobrepor, elas não são embutidas na parede, né?
E aqui nós temos outros exemplos que tem a iluminação para cima e para baixo, com os fachos diferenciados, ou só para cima ou só para baixo. São super bacanas, temos vários modelos. E olha que bacana esse tipo de luminária. Não chega a ser uma mini dicróica, é um spot mini mesmo. Esse é no frame, que é sem a moldura. E olha o quanto ele ilumina. Imagina num lavabo, que graça, que charme que é esse tipo de luminária. Existem pendentes também super modernos, de design italiano. Nós temos aqui outro pendente com estrutura metálica e lâmpadas com filamento de LED super utilizadas hoje em dia. Nós temos alguns lustres também feitos de forma artesanal, alguns bem clássicos e outros mais exuberantes, bem no estilo eclético. Cai muito bem como pendente de uma sala de jantar, um pé direito duplo. Hoje em dia também temos esses filetes de LED que iluminam super bem. São uma iluminação indireta, um super charme, pode vir num forro de gesso e descendo na parede. E esse aqui é um plafond de embutir. Ele tem tanto a parte central, como se fosse fluorescente. É fluorescente ou é LED? Fluorescente LED. É fluorescente e as lâmpadas LED nas extremidades. Pendentes no estilo industrial. Esta é uma arandela embutida, pode assumir vários tamanhos, uma iluminação indireta lindíssima. Aqui no laboratório também nós temos alguns exemplos, né, de luminárias. Aqui eu vou acender para vocês verem. Nós temos o painel de LED e nós temos o painel também de iluminação, porém ele marca exatamente as 4 lâmpadas. Então o LED veio exatamente para substituir esse tipo de luminária. Nós temos também todos os tipos de spots embutidos que eu citei, tanto em preto quanto brancos, né? E aqui nós temos o no frame, que você tem que dar um excelente acabamento no gesso, né? Na quina do forro, para que fique bem bacana. Esse fica muito disfarçado no teto. E aí nós temos também as luminárias, que são os spots de sobrepor. E aqui nós temos um exemplar bem interessante. Temos esse plafond embutido, tá? Que reflete a luz para cima, iluminação indireta. E nós temos a R111, que é esse spot preto aqui. Ele é para iluminação em pé direito duplo. Pode ver que ele é o que mais reflete e foca a luz aqui no piso, tá? E existem todas essas possibilidades de pintura da parte metálica dos spots. São dados 5 anos de garantia, mas é para durar uma vida inteira, viu, gente? Não amarela quando a pintura eletrostática é bem feita assim. Aqui nós temos outra opção de plafond, que também faz uma iluminação quente, indireta, bem lindo, né? Os rebaixos de gesso nessa condição da loja estão em preto, para realçar as luminárias. E aí nós temos toda a parte de sanca também, rasgos de iluminação. E que charme esses spots que servem. Olha que bacana o efeito deles. Podemos iluminar quadros, podemos iluminar armários em closets, fica o máximo. Aqui nós temos um tipo de iluminação que é o céu estrelado. Principalmente as crianças adoram. É a fibra ótica. É um sistema muito simples de ser implantado. Você tem a fibra ótica, que pode ser inserida nas bolachas. Tem uma pequena furadeira, né, que faz o furo. E aí é inserido, eu diria, cabelinho por cabelinho, fio a fio. E aí você tem esse resultado. Deixa um alçapão para acesso do reator
caso venha a queimar. Outro efeito muito interessante são os rasgos iluminados com sanca. Outros tipos de pendentes em metal, com cobre, dourado, luminárias super modernas, bem minimalistas. Também são opções de pendentes. Aros em LED, também ficam lindíssimos. Outra opção de luminária industrial. Outro pendente bem descolado e moderno. Pode ser colocado de várias formas. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre iluminação. Um bom projeto de iluminação e os cálculos adequados para um profissional qualificado são imprescindíveis para um resultado lindo aí da sua casa, do seu projeto, da sua empresa. E não percam os outros programas no canal da TV Grande Região Conteúdo de Verdade, no site e nos aplicativos aí para Android e iOS. Nos acompanhem. Tchau, tchau, até a próxima!